E agora eu chamo a sua atenção para a história de uma família que perdeu o filho num acidente de trânsito e reacendeu a discussão sobre a morte cerebral. O rapaz teve a morte decretada, mas os médicos não desligaram os aparelhos a pedido dos pais, que tinham esperança que o jovem voltasse a viver. Mas, afinal, isso é possível? O que os médicos precisam fazer para declarar a morte de um paciente? Em que momento a família deve ser comunicada? Veja as respostas agora na reportagem da Viviane Barbosa. Um jovem alegre e cheio de vida. Renan Grimaldi, de 18 anos, sofreu um grave acidente de carro no Rio de Janeiro. Ele teve morte cerebral. Foram dias de sofrimento. A história causou comoção. Os médicos do Hospital Estadual Getúlio Vargas mantiveram o jovem ligado aos aparelhos, a pedido dos pais. O procedimento padrão indica que os equipamentos podem ser desligados quando a morte encefálica é atestada. Isso não aconteceu no caso de Renan. 6 dias depois do acidente, o jovem morreu. A morte cerebral é um dos assuntos mais delicados para os médicos. Para os familiares é muito difícil ver o paciente ali com o coração batendo, mas sem nenhuma função cerebral, né, com quadro irreversível. Eles sempre acham que pode ser que melhore, que volte a ser como antes, né? E na realidade isso não acontece. A morte encefálica é um quadro irreversível das funções neurológicas. É a ausência de atividade elétrica cerebral. As causas mais frequentes são traumatismo craniano, tumor ou derrame. Quando o diagnóstico de morte encefálica é comprovado, o paciente é considerado morto, apesar de o coração ainda bater. A função cardíaca, a função do batimento cardíaco acaba sendo uma coisa reflexa, né? Mas que a gente sabe que depois de algum tempo, algumas horas, algum tempo, o corpo vai acabar entrando em colapso circulatório. Essa constatação só pode ser feita após vários exames específicos. E são feitos mais de uma vez e em intervalos de tempo que variam de acordo com a faixa etária. Aí ele vai começar esse protocolo, abrir esse processo, e que vai ser feito de acordo com a idade do paciente, no intervalo de tempo menor ou maior, né? Sempre precisando ser 2 médicos diferentes e que não façam parte da equipe de captação de órgãos. Após o diagnóstico de morte encefálica, as famílias podem decidir pela doação de órgãos. Médicos que atuam nesta tarefa auxiliam os familiares para que eles possam compreender todo o processo. A família olha o paciente com temperatura, com o coração batendo e a gente está ali falando que o paciente evoluiu a óbito. O paciente que era saudável pode doar todos os órgãos e tecidos. Órgãos podem ser o coração, pulmão, pâncreas, fígados, rins e intestino. Tecidos, córnea, pele, vasos, ossos e tendões. No Brasil, no primeiro semestre, nós temos 33 mil pacientes aguardando por um transplante de órgão. Se a família concordar com a doação dos órgãos, as equipes de captação precisam correr contra o tempo, porque se houver uma parada cardiorrespiratória, os órgãos que poderiam salvar até 13 vidas podem ser comprometidos. Se o paciente evoluir para a parada cardiorrespiratória, somente os tecidos poderão ser doados. Agora, se o paciente estiver com o coração batendo, todos os órgãos e tecidos podem ser doados. Foi o que aconteceu com a família do seu Luiz. Apesar da dor, Luana e os irmãos decidiram doar os órgãos do pai. Chegando em casa, nós nos reunimos e tivemos a decisão de doar, porque ele ali era um sofrimento. Assim, foi uma decisão difícil porque foi a hora que realmente você vê que morreu e não vai voltar mais. Porque enquanto está ali, você ainda tem aquela esperança, né? Falou que está morto, mas de repente pode acordar. Seu Luiz foi baleado ao reagir a um assalto na oficina onde trabalhava. A gente não podia ser egoísta, porque ele já tinha partido. Tanto para salvar uma vida, também para estudo, para teste, de uma forma ou de outra ele ia acabar ajudando alguém. Um gesto de amor e solidariedade. E o que conforta essa família é saber que um pouco de seu Luiz está por aí cheio de vida. 100% ele não está morto. Eu sei que tem um pedaço dele em alguém
em algum lugar do mundo, entendeu? Ele ajudou alguém.